Bom, boa tarde a todos. Mais um fórum de ciclos de vida que a gente vai estar realizando. Hoje, em especial, a gente vem celebrar, talvez, relembrar, talvez, né, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E relembrando todo mundo, porque esses 21 dias de ativismo no Brasil, né, no exterior, geralmente são 16 dias. No Brasil, são 21 dias, porque se definiu que começaria a nossa luta, no dia da celebração da consciência negra. E esses dias de ativismo têm uma história, para mim, muito triste, eu acho que para todas nós, mulheres, e ela vem de um assassinato na República Dominicana de três irmãs, né, a Pátria, a Minerva e a Maria Teresa, em 1960, em plena ditadura Trujillo. Elas passaram por várias situações, eu falo assim, aí eu me emociono, preciso parar, para as várias situações de violência, né, tortura, estupro, e ao final, elas foram arremessadas de um penhasco, segundo a história, no dia 25 de novembro de 60. E a partir daí, se propõe, em 1991, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, todas as violências, né? Esses dias fazem parte de todas as políticas, né, contra a violência e pensando também nas questões relacionadas ao feminicídio. Está previsto essa redução de violência contra a mulher nas ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, para que a gente possa, enfim, alcançar a igualdade de gênero, né? Se empoderar, se fortalecer, para que a gente tenha um mundo mais igual, né? Um mundo talvez mais humano, com menos violência contra a mulher, né? Obviamente, a ODS, além de assegurar a eliminação da violência, também vem, vem ressaltando as questões de tráfico de mulheres, exploração sexual, todas essas formas de violência contra a mulher. No Brasil, né, a gente tem, em 2023, eu dei uma olhadinha nos dados, foram 1.463 feminicídios, ou seja, a mulher ser assassinada por ser mulher, né? Em São Paulo, em 23, nós tivemos 221 feminicídios, né? É um absurdo, um número muito alto. E pior, né, gente? 53,8% desses assassinatos ocorreram dentro de casa. A maioria deles pelo parceiro, pelo por quem vivia com essa mulher, né? E dessas mulheres dentro de casa, 65,3% são negras, né? Pretas e pardas. Então, a gente tem aí muito trabalho. Essa é uma fala que a nossa área técnica sempre recorda, né? Tudo que a gente trabalha em relação à violência é para a prevenção de feminicídio, né? Uma mulher atendida para a violência sexual aguda é uma mulher que a gente precisa cuidar porque ela pode morrer, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para isso que ocorre. Então, assim, essa é a nossa celebração, isso é o que a gente traz para vocês
não é, quando a gente fala em ativismo, né? é, São ações que a gente deve fazer e é o ano inteiro, né? Esses 21 dias concentram aí talvez as discussões, né? Em grupo, trazem para a gente esse olhar aí para essa mulher um pouco mais de perto, mas nós da saúde, a gente tem que ser ativos, ter esse ativismo o ano inteiro, né? Muitas vezes essa mulher chega para nós em toda as porta de entrada do sistema e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, né? Para que a gente possa apoiá-la, oferecer uma assistência digna para essa mulher e que a gente possa, sim, né, que é um sonho da gente, que a gente possa ter uma rede fortalecida, uma rede intersetorial fortalecida, para que essa mulher tenha acolhimento e nessa rede como um todo. E para isso, hoje a gente traz o doutor Eduardo, né? Já agradecendo imensamente a disponibilidade dele de estar aqui conosco, para contar um pouco para vocês, trazer para vocês um pouco ideias e questões sobre esta violência doméstica e como, né, a gente pode fazer essa abordagem na atenção primária à saúde. O doutor Eduardo é médico formado pela UniOeste do Paraná, ele é especialista em gestão em saúde pela Universidade Estadual de Maringuá, coordenador clínico da APS na Secretaria Municipal de Saúde de Ivaiporã e é orientador de aprendizagem e conteudista na Fiocruz, né? Então, a gente agradece muito, Eduardo, de estar aqui conosco e eu passo a palavra aí para você, Eduardo. Obrigado, Marisa. Antes de agradecer formalmente o convite, eu já vou compartilhar minha tela e aí eu falo um pouquinho sobre mim e também já aproveitando, né? Então, é, boa tarde a todos e a todas. É uma honra enorme para mim estar aqui com vocês. Né? Recebi esse convite através da Marisa, do pessoal que está comigo aí no curso de formação de tutores do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E assim, quando a Marisa me chamou, né, nem acreditei. É uma honra realmente, né, poder estar aqui com vocês, poder falar desse tema e e é muito interessante isso tudo que a Marisa colocou, né, e todas essas questões que a Marisa pontuou, porque Marisa, Janaína, que já me ouviram falar algumas vezes, né, tem alguns outros conhecidos aí também, mas quem já me ouviu falar sabe que quando eu vou falar de temáticas complexas, principalmente a abordagem dessas temáticas complexas dentro da APS, eu gosto muito de que a gente trabalhe sobre uma perspectiva assim de como fazer, né? Como instrumentalizar, porque senão nós acabamos, como eu também o pessoal que me conhece sabe, né? A gente coloca na APS mais uma, entre aspas, carga, né? Uma função. Parece que é uma função a mais, algo difícil a mais de ser executado, né? Então, essa abordagem que a gente vai trazer hoje, vocês vão me ouvir falar várias vezes em instrumentos, né? Então, como realizar isso de uma forma prática, né? Deixando a equipe instrumentalizada, então, para que essa abordagem seja feita aí de uma maneira correta, integral, né? Considerando a complexidade do tema. Então, como a Marisa já disse, eu sou médico de família e comunidade, né, atuo aqui no estado do Paraná. Mas antes da minha formação em medicina de família e comunidade, acho interessante contar isso, porque tem tudo a ver com a temática, e foi aí que eu cheguei
foi o meu start para começar a trabalhar com saúde da mulher. Né? Então, antes da medicina de família e comunidade, eu atuei por 3 anos num hospital psiquiátrico no estado do Paraná. Bem, bom, enfim, um contexto antigo, né? Estamos em outro contexto já, isso faz bastante tempo, mas nesse hospital eu era o médico responsável pelas mulheres dependentes químicas, né? E mulheres com situações de psicose aguda grave. E foi aí que, trabalhando com esse, vamos colocar esse público-alvo, começou a movimentar em mim uma necessidade de entender, de estudar algumas situações relacionadas à saúde da mulher, né? E aí foram surgindo convites para construir fluxos, protocolos e trabalhar em diversas secretarias, né, que é o que eu tenho feito aí desde então. Né? Então, depois disso, também me pós-graduei em gestão em saúde, em auditoria de saúde, em auditoria em saúde. Né? Hoje, atualmente, eu trabalho, então, minha grande área de atuação é a gestão, né, com foco em coordenação clínica da atenção primária e também auditoria, regulação, né, mas também sou tutor e conteudista da Fiocruz e do Ministério da Saúde, trabalhando então com a capacitação de profissionais com a temática do pré-natal na atenção primária. Tá? Então, isso eu tenho feito há cerca de 1 ano já. Coloquei ali também por último, porque vai ter uma temática que eu vou discutir, que é bastante complexa aqui, sobre a questão ética de tudo isso que a gente vai falar. Também faço doutorado em bioética na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, né, em Portugal, e isso também vai agregar um pouquinho a nossa discussão aqui. Então, vamos lá. Bom, eu não gosto de slides com muitos textos, esse é o único, porque é um slide de definição, tá? É o único slide que vai ter essa quantidade de texto, depois partiremos para outras formas de abordagem, né? Mas quando a gente fala então de violência doméstica, o que é qual é a definição e o que eu preciso estar atento, segundo a OMS, né? E para a gente também aqui no Brasil, para nossa legislação, né, considerando a Lei Maria da Penha. Então, é bastante importante a gente entender essas duas definições. Tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a violência contra a mulher como algo baseado no gênero, né, que cause morte, dano ou sofrimento sexual, psicológico, sofrimento físico, perdão, e isso tanto na esfera pública quanto a privada. Ok, uma definição bacana, mas eu acho que a Lei Maria da Penha, no nosso contexto, ela nos dá uma definição mais ampla e mais assertiva, ao meu ver. Tá? Então, quando a gente fala em violência doméstica ou violência familiar, né, no nosso contexto, no contexto então brasileiro, principalmente aí pós-Lei Maria da Penha, nós estamos falando de ações ou omissão de ações baseadas em gênero, então, que cause a essa mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor todas essas definições. E a gente precisa entender que aqui estão contidos 3 grandes grupos, 3 âmbitos. Então, qualquer uma dessas situações que aconteça, primeiro, na casa, né, no que a lei chama de unidade doméstica, né, ali onde a pessoa mora, seja com pessoas que estão ali de maneira permanente ou não, que tenham vínculo familiar ou não, mas que estão ali naquela casa, ou também por definição, uma violência que não aconteça necessariamente nesse âmbito doméstico, mas que envolva o núcleo família dessa mulher, né? E família, não necessariamente família de que a família que ela coloque como uma família de sangue, né? A biológica pode ser aquela pessoa por consideração, que seja parente por consideração, né, que tenha algum laço afetivo, ou um terceiro grupo, né, que é
quando há qualquer relação íntima de afeto, né, no qual o agressor ele conviva ou tenha convivido, então, com essa mulher, independente de relação sexual, independente de orientação sexual, independente de coabitação, tá? Então, tudo isso, para a Lei Maria da Penha, está configurado como violência doméstica e familiar. E aí, então aqui, ok, entendemos o que é a violência doméstica. Então, estamos falando de um contexto muito amplo de situações, né? Não estamos falando necessariamente de agressão física, né? Não estamos falando necessariamente de algo que leve, por exemplo, à morte. Estamos falando de um contexto muito amplo, tá? Então, por que que isso tudo, e é muito, vou frisar, né, várias vezes isso, por que que é importante entendermos que isso é amplo? Pelo que a Marisa disse. Se não fizermos intervenções precoces em situações que talvez sejam, entre aspas, mais brandas, nós vamos ou podemos culminar em morte dessas pacientes, tá? Dessas mulheres. Então, eu gosto dessa definição mais ampla porque nos permite abarcar mais pessoas e aí tomarmos mais, condutas, melhores condutas. Vamos colocar assim, por enquanto. Já vocês vão entender do que eu estou falando. Todos os slides que eu colocar, em algum lugar na tela vai ter a fonte, tá? A fonte que eu digo eu gosto de colocar a capa, da onde eu retirei ou escrito o nome, né? Então, esse guia que eu deixei à direita, vocês vão ver em alguns slides, é um guia que eu gosto bastante, eu utilizo bastante, tá? O que é o Guia para Manejo de Situações de Violência Doméstica contra a Mulher na APS da Universidade Federal de Santa Catarina, foi atualizado, né, no ano de 2022, então ele é bem recente, tem situações relacionadas à legislação também bem recente, então várias das coisas que a gente vai conversar, eu retirei desse guia. Então, por exemplo, né, esse guia, ele pega é ele que traz essa definição da OMS, da Lei Maria da Penha, que eu coloquei para vocês no slide anterior, e ele coloca, então, esses 5 grandes grupos de violências contra a mulher, tá? Então, não precisamos, eu acho que assim, as duas que estão em cima, a violência física e a violência sexual, elas são melhores definidas e nós assim conseguimos entender como profissionais de saúde, né? Ou pelo menos espero que sim, mas a gente costuma ter um pouco mais em mente. Então eu sei agir ou pelo menos né, eu sei definir o que é uma violência física, eu sei definir o que é uma violência sexual. Mas eu acho que as 3 que estão embaixo, a violência psicológica, a patrimonial e a moral, são as violências que a gente costuma esquecer e que elas também são englobadas aí no contexto de violência doméstica e violência familiar. E em muitos dos casos, elas são o pontapé inicial para situações daí de violência sexual e violência física, tá? Então merecem um alerta. Então vamos lá. Quando a gente fala de violência, vamos falar das duas de cima então. Quando a gente fala de violência física, estamos falando de situações, então, que envolva o contato físico de uma forma agressiva, indesejada, que gere um dano físico, que gere uma ameaça, uma situação que atinja o corpo daquela mulher. Né? E quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de relação sexual não desejada, tá? Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. É, por exemplo, também é bastante importante, né, aquela questão que está ali no final, ó, impedir o uso de método contraceptivo, por exemplo, se enquadra também aí no contexto de violência sexual. Então, essas duas eu não vou me ater tanto nesse momento, porque eu acho que a definição aqui é um pouco mais clara, né? Mas quando falamos das duas ali, das 3 ali embaixo, nós temos a violência psicológica, que é
Uma conduta que causa um prejuízo emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique e vise controlar ações, comportamentos, crenças, decisões, sempre então nas questões de violência, isso pautado por ameaça, intimidação, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância, perseguição, ridicularização. Então, estamos falando de uma situação que a mulher, às vezes, é submetida até pela própria estrutura patriarcal da sociedade e que, assim, muitas dessas mulheres consideram isso, às vezes, normal, né? Às vezes, algo de que eu estou sob alguém, né? Alguém precisa garantir as minhas decisões, precisa orientar os meus comportamentos, as minhas crenças. Também não estou falando que está correto, muito pelo contrário, tá? Só colocando o panorama disso, que talvez essa seja uma violência que, em alguns casos, ela também é clara, mas em muitos outros ela não é clara, né? Pelo próprio arranjo social que a gente vive. Temos a questão também da violência patrimonial, que é quando há a retenção, a destruição, a retirada, a posse indevida de algo que é daquela mulher, seja questões de objetos, questões, recursos, enfim, aquilo que ela usa para satisfazer as suas necessidades. E temos a violência moral, que é quando há um comportamento que configura calúnia, difamação, injúria, ofensa, então, contra essa mulher. Então, nós precisamos entender que a violência doméstica, a violência familiar, ela pode ir além da violência física e da sexual, tá? E nós devemos saber investigar essas situações, tá? Dentro de alguns mecanismos que a gente vai falar nos próximos slides. Então, ok, a gente entendeu o que é a violência, a definição, e entendemos os tipos de violência. Tá, aí agora vamos pensar em todos esses números que a Marisa colocou para a gente, né? Nós sabemos que a violência contra a mulher, os números não são baixos e, inclusive, são subnotificados, né? Então não refletem a real magnitude da situação. Tá, entendendo tudo isso, como eu trago essas mulheres vítimas de violência para dentro da minha OBS? Como eu trago essas mulheres para a unidade para eu poder tomar condutas, para eu poder realizar investigações? Então, eu gosto de pensar aqui que aqui nós temos duas grandes formas de abordagem. A primeira, eu falo que é a abordagem oportuna. O que é abordagem oportuna? A abordagem oportuna é aproveitar momentos que aquela mulher busque espontaneamente a unidade por N situações. Então, uma pessoa que veio para renovar uma receita, que faz segmento na unidade por algum motivo, que veio para a unidade para coleta de preventivo, que veio em uma campanha, que veio para a solicitação de uma mamografia. Então, houve uma busca daquela usuária para a UBS. Ela chegou até a unidade de saúde, então eu posso fazer esse rastreamento de violência, essa investigação de violência. Tá? E um outro momento, que é um momento primordial, ao meu ver, é durante o pré-natal. Por que durante o pré-natal? Porque bom, o pré-natal tem uma série de situações já complexas por si só, né? Tanto na questão fisiológica, na questão individual, na questão emocional, física, e que vão me possibilitar essa abordagem dessa temática. Eu penso que por isso é uma abordagem oportuna, mas no pré-natal, às vezes, eu acho que a atenção primária perde uma grande oportunidade no pré-natal, que é de aproveitar o pré-natal para vincular essa usuária na PS, de uma forma definitiva, não só no pré-natal.
tá? Então, o pré-natal é o momento de mostrar para aquela mulher, você pode ser cuidada aqui nessa unidade, para depois da sua gestação também, não só durante a sua gestação. Né? Não só, eu não vou cuidar de você durante essas semanas de gestação e depois do seu filho, eu vou cuidar de você, né? Eu vou continuar esse cuidado. Então, eu acho que o pré-natal é oportuno para isso, para mostrar que a unidade básica de saúde ela pode sim ser efetiva, né? Ela pode ser eficiente, ela pode ser eficaz nas suas condutas, né? E ela pode e a gente deve criar vínculo então com essas usuárias durante o pré-natal. E aí nós também podemos e devemos ir atrás desse público de aí nós tentando nos dirigir numa busca ativa até essas pessoas. Seja, por exemplo, e eu defino como uma das principais questões aqui as ações educativas que nós devemos realizar. Né? Então, eu vou dar dois exemplos de ações educativas para essa faixa etária e para questões relacionadas ao gênero também, que nós podemos usar como ferramenta e nós usamos pouco. Primeiro, desde 2019, na verdade, antes disso, mas em 2019 isso ficou bem padronizado, o Ministério da Saúde implantou ou orientou que nós iniciássemos o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis em todas as pessoas com menos de 30 anos de idade. Né? Então, quando chega aquele usuário, por exemplo, pedindo exames de rotina, às vezes a gente acrescenta tanta coisa, a gente faz tanta coisa e o efetivo, o que realmente tem evidência científica, a gente deixa para lá. Né? Então, o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, eu vejo que é uma forma de ação educativa, no sentido de ir até a comunidade e levar, ofertar testes rápidos, falar sobre isso e trazer esses usuários para dentro da APS. Tá? Então, isso é uma questão bastante essencial e que eu acho que a gente está bem atrasado. Né? Não sei como o estado de São Paulo está em relação a isso, né? Mas eu vejo assim, em várias cidades que eu trabalho, né? A testagem a gente deixa para testar IST lá para frente, né? Demora, não testamos isso de maneira rotineira e sistemática, como o Ministério da Saúde manda a gente fazer já há 5 anos. E uma outra questão que também é uma possibilidade temática de ação educativa, gente, que a gente falha muito, planejamento reprodutivo, tá? Se eu não levo a informação para as usuárias do SUS, elas não são profissionais de saúde, elas não têm a obrigação de entender quais são os métodos que eu tenho disponíveis, que ela pode engravidar quando ela quiser e se ela quiser, né? Que nós temos métodos que vão impedir que ela engravide, caso não seja o desejo dela, ou nós temos as ferramentas que permitam que ela tenha uma gestação já assistida desde antes da concepção, né? Então, que ela vai ser acompanhada ali. Então, eu penso que essas duas temáticas, tanto o planejamento reprodutivo quanto a questão das infecções sexualmente transmissíveis, são questões que nós precisamos levar mais ativamente para a comunidade. E aí, durante essa ida até a comunidade com essas temáticas, é o momento da gente falar sobre violência doméstica também. Tá? É o momento de você conseguir captar algumas situações. Por exemplo, e essas duas temáticas são muito oportunas, né? Mulheres com infecção sexualmente transmissível, talvez eu tenha uma situação de violência e os manuais me falam que eu preciso investigar, eu preciso questionar isso. Né? O pré-natal, falar sobre saúde reprodutiva, né? Falar sobre planejamento reprodutivo, me induz a falar sobre violência, violência sexual, outras formas de violência que possam estar relacionadas com isso. Então, eu digo que a gente falha em trazer o público-alvo do rastreamento de violência para dentro da unidade. Essa já é uma grande questão. Tá? Então, precisamos trazer esse público para dentro da unidade. Precisamos trazer essas mulheres, porque senão eu vou perguntar para quem? Tudo que a gente vai falar daqui em diante, eu vou questionar quem, eu vou investigar quem. Senão a gente vai cair sempre em gestante. Só em gestante que é quem frequenta as unidades, geralmente.
E aí, então, vamos lá. Entendemos o que é a definição e os tipos de violência, entendemos que precisamos trazer essas mulheres para dentro da unidade. Tá. Toda mulher que eu trouxer para dentro da unidade vai ser vítima de violência? Não, né? Não vai ser, não são todas as mulheres, mas eu tenho um número expressivo e eu tenho que saber quando pensar, né? Preciso entender como iniciar essa investigação. E é aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, né? Eu sou professor de medicina, eu sou professor de enfermagem, sempre digo para os meus alunos que tem algumas situações que, assim, se passa pela nossa cabeça durante algum atendimento, poxa, preciso fazer alguma coisa, né? E aqui é uma dessas situações que isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, esse guia que eu mostrei para vocês, ele coloca que essas manifestações são possíveis manifestações que a violência precisa passar pela minha cabeça. Então, se é uma mulher, né, com situações de contusões, hematomas, ou queixas crônicas de dores, limitações, é, coisas que às vezes não estão bem explicadas ou não se encaixam muito em nexo causal, né? Isso que ela está relatando e é isso que eu estou vendo, essa manifestação física não parece ser condizente com aquilo que ela está relatando, talvez eu precise ficar alerta com essa situação. Se há sintomas psicológicos ou crônicos ou sintomas novos, né? Vou iniciar uma investigação de um transtorno de humor, de um episódio depressivo, de uma insônia, de uma ansiedade, de um estresse pós-traumático. Opa, posso estar diante de uma situação de violência, devo pensar, devo questionar essa paciente em relação a isso, tá? Tanto nos sintomas psicológicos, quanto também em situações de saúde mental que vão além ou extrapolam essas condições que a gente falou. Por exemplo, né, mulheres que fazem uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas. Então, eu também devo investigar, questionar e pensar na possibilidade de violência doméstica. Tá? Ou em outras formas também, mas dentro aqui do nosso contexto de violência doméstica, violência familiar. E como eu disse para vocês, né, se há quando a gente aborda, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, infecções de repetição, infecções urinárias, gestação não desejada, tá? Lesões repetidas ou mal explicadas em região pélvica ou relacionadas ao ato sexual. Como eu disse lá embaixo, consultas que são repetidas, mas não tem um diagnóstico claro, parceiro intrusivo nas consultas. Eu já atendi uma situação assim bastante complexa, inclusive, né? Tudo isso tem que me acender um alerta. Né, há uma possibilidade de violência. Como eu disse, não estamos falando que isso aqui são sinais de violência, mas precisa me acender um alerta de que essa mulher pode estar sendo vítima de violência. E como eu disse, são situações que se eu pensei, eu preciso fazer algo a respeito. Tá? Então, passou pela minha cabeça que eu estou atendendo uma mulher vítima de violência, o que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Como eu pergunto? Como eu abordo essa mulher? E é isso que a gente vai ver a partir de agora, esses instrumentos. Então vamos lá. Repetindo, prometo que é a última vez. Passou pela sua cabeça, pergunte, questione, investigue essa paciente, tá? Não dá para deixar para depois. Não podemos ignorar esse pensamento. E aí nós temos alguns instrumentos e algumas ferramentas, então, que vão nos permitir essa abordagem. Essa daqui é uma ferramenta que eu acho, ela é brasileira, ela foi proposta naquele protocolo ali da esquerda, o protocolo roxo ali, o protocolo da atenção básica, que é a última versão dele é de 2016. Ele é um protocolo, gente, que mesmo que ele seja de 2016, eu acho que ele é um dos mais atuais, assim, no sentido de
as coisas que ele diz continuam sendo extremamente válidas em relação a muitas condutas, inclusive condutas clínicas para diversas situações. Né? Então, esse protocolo é ele que eu vou mostrar aqui, essa abordagem e um fluxo depois que ele traz, também a gente vai ver daqui a pouco, ele coloca essa proposta de perguntas, algumas perguntas que você, óbvio, você não vai fazer isso aqui como um questionário, tá? Não é o objetivo isso aqui ser um questionário, mas usar alguma dessas perguntas para iniciar o assunto. Então, como eu disse, passou na sua cabeça, talvez use algumas dessas perguntas aqui. Né? Sabe-se que mulheres com problemas de saúde ou queixas similares às que você apresenta, muitas vezes têm problemas em outra ordem em casa. Por isso, temos abordado esse assunto no serviço. Está tudo bem em sua casa, com seu ou seu parceiro, sua parceira? Tá? Então, partimos de alguma pergunta e colocamos essa temática. Ou você acha que os problemas em sua casa estão afetando em sua saúde ou seus cuidados corporais? Você está com problemas no relacionamento familiar? Já sentiu ou sente medo de alguém? Você se sente humilhada? Já sofreu críticas em casa por sua aparência, roupas ou acessórios que usa? Você e o parceiro brigam muito, filho, pai, enfim. Né? Entendam que aqui não estamos falando, gente, com essas perguntas em fechar diagnóstico, não é isso. Estamos falando em iniciar essa abordagem, tá? Estamos falando em trazer à tona o assunto da violência, talvez, né, trazer à tona o assunto da violência ou permitir um ambiente um pouco mais acolhedor que essa mulher fale de uma maneira espontânea, né? Então, o protocolo da atenção básica, ele traz essas perguntas para essas pacientes, então, quando você suspeita de violência. Mas tem um outro internacional que eu gosto um pouquinho mais para iniciar essa abordagem, tá? Ele tem algumas semelhanças com esse protocolo ali da atenção básica, mas esse protocolo norte-americano, ele fala para nós iniciarmos essa abordagem ou pensarmos nessa abordagem em 3 passos. E isso é o que eu costumo fazer na prática e eu vejo bastante resultado nessa abordagem, nessa forma de abordagem, tá? Então, primeiro, o primeiro passo é quando você contextualiza ou introduz a questão, tá? Então, assim, por exemplo, eu uso essa abordagem semelhante para qualquer assunto difícil que eu tenha que entrar dentro da unidade. Então, assim, colocar, por exemplo, que aquele assunto, o assunto de violência doméstica, ele vai estar sendo perguntado ou que você vai entrar em um assunto porque faz parte da rotina aquele questionamento, que é algo que a gente costuma fazer rotineiramente. Ah, mas não é algo que eu faço, Eduardo, mas deveria, né? Então é algo que nós deveríamos estar fazendo de forma rotineira, né? Então, você introduz um contexto. Isso eu uso bastante quando eu vou pedir, por exemplo, testes de STs em pacientes talvez mais velhos, idosos, quando passou IST pela minha cabeça, ou iniciar o rastreamento, eu sempre coloco um panorama de que aquilo faz parte da rotina, né? De que aquela investigação, aquela orientação é algo seguido nacionalmente, por exemplo. Né? Então, eu dou um panorama, um contexto inicial. Passo 2 aqui dessa abordagem, faço uma pergunta desencadeadora. Tá? Então, eu apresentei a questão, dei o panorama do porquê eu estou entrando naquele assunto, e aí eu faço uma pergunta desencadeadora. E aqui eu gosto bastante de associar esse passo 2 daí com aquelas perguntas que a gente viu no slide anterior, por exemplo, tá? No protocolo da atenção básica de saúde da mulher. Então, você faz uma pergunta que é uma pergunta que você vai fazer de uma maneira rotineira,
tá? Sem julgamentos e ali dentro do contexto de que aquela paciente trouxe, dentro de algo que você saiba, né? Ou que ela trouxe, por exemplo, relacionado à queixa dela de depressão, à queixa de ansiedade, à queixa de tristeza, né? A queixa de dores, hematomas. Então, talvez você linke o que ela trouxe para você com a pergunta que você vai fazer. Então, eu costumo utilizar aqui perguntas bem semelhantes às do slide anterior. E aí temos o passo 3, que é se houve uma afirmativa, se eu perguntei, né, e houve a confirmação, houve o relato dessas situações. Ou às vezes ela não relatou de uma forma propriamente dita, mas ela deixou subentendido ou ela reforçou a minha suspeita, tá? E aí eu passo para uma investigação um pouco mais ampla a partir de então. Então, eu gosto bastante dessas duas abordagens iniciais, né? E dentro daquele contexto sempre. Pensei, vou iniciar alguma dessas abordagens. Uma outra abordagem que a gente tem, né? E eu também sempre falo isso quando eu estou falando de curso. Não, vamos ficar por aqui ainda. Eu falo isso sempre quando a gente está falando de curso de pré-natal. É, nas cadernetas da gestante, sempre tem o campo violência doméstica, para você marcar um xizinho, né? Sempre tem lá. Gente, se tem, é porque é para a gente investigar. Se tem, é porque eu preciso perguntar. E não perguntar igual eu vejo muitas pessoas perguntando, de uma maneira assim: a gente abre a caderneta. Ah, você tem lúpus, tem hipertensão, você tem diabetes, a gente vai fazendo um checklist assim, sofre violência, né? Usa drogas. É muita chance de que as respostas sejam negativas para grande parte dessas questões, principalmente questões sociais, questões complexas, né? Questões emocionais. E eu desperdicei aquele momento, tá? Eu poderia ter feito uma outra abordagem e não fiz. Então, eu acho que se está lá, é para que a abordagem seja correta, clara, que a gente tenha uma forma de abordagem. E aí, voltando para o protocolo de atenção básica, é por isso que eu gosto bastante dele, como eu falei para vocês, ele tem fluxos, né? Ele tem propostas de atendimento. Então, ele coloca que toda mulher que você iniciou aquelas perguntas, né, que você fez perguntas disparadoras, que você utilizou algum método de rastreamento de violência, você submeta aquela mulher a um acolhimento com escuta qualificada, tá? E ele sempre é pautado na equipe multi. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no próximo slide. Há sinais, há indícios de violência? Vou dividir em dois grupos. Se não há sinais e não há indícios, então, ó, pensei, fiz a pergunta, fiz ali, iniciei a investigação, não há sinais. Vou manter essa mulher sob cuidados integrais, né? Ela vai continuar sendo acompanhada pela unidade básica de saúde, ela vai continuar tendo seu segmento aqui na UBS, tá? Para baixo aqui, há sinais e indícios de violência? Se a resposta for sim, preciso definir o tipo de violência, preciso fazer atendimento independente de boletim de ocorrência e outras coisas, você está atendendo uma pessoa, tá? Você precisa tomar as suas medidas, as suas condutas para aquela pessoa naquele momento. Daqui a pouco a gente entra nessas questões legais e jurídicas que às vezes geram um pouco de dúvida. E ele também coloca, né, como eu já coloquei lá atrás, sinais que são sinais de alerta. Ele traz sinais parecidos com aqueles do guia da UFSC para que a gente pense na possibilidade de violência. E aí ele tem um segundo momento, esse fluxo. Tá? Nesse segundo momento, ele coloca, tá, identifiquei então uma situação de violência. Tem risco de vida? Se tem risco de vida, o que eu preciso fazer? Tá? Então, por exemplo, lá em cima, no verdinho, há risco de vida para as pessoas envolvidas? Como eu vou agir? Tá? Há sinais de violência sexual? Como eu vou agir? Por exemplo, em relação a exames complementares, quimioprofilaxias,
possibilidade de gestação, tá? Então, aqui, eu acho que esse é um instrumento muito rico para a atenção primária também, ter em mãos, tá? Mas não vai ser o foco principal da minha discussão, quimioprofilaxia, é, ou questões relacionadas à gestação, gestação indesejada, não é essa meu foco. Meu foco é ir um pouquinho além do que a gente geralmente já pensa, tá? Porque isso aqui são as questões que a gente geralmente já pensa. Quando eu tenho uma situação que há um relato de violência sexual, eu lembro de fazer quimioprofilaxia, né? Eu lembro, ou pelo menos deveria lembrar das questões relacionadas à gestação, gestação indesejada, tá? Mas a gente esquece das outras várias coisas por trás disso. Que coisas? A gente esquece a coisa mais básica de que por trás daquilo tudo tem uma pessoa na sua frente, né, que você está ali fazendo 1 milhão de indicações de quimioprofilaxia, que você está pensando se ela engravidou, ou que você determinou que ela sofre uma violência psicológica dentro da casa dela. E aí a gente começa aquelas perguntas que são geralmente as perguntas que eu recebo bastante, assim, ah, professor, eu notifico esse caso? Eu chamo a polícia? Eu tenho que fazer o quê? Para onde eu levo essa paciente? O que que eu faço com essa paciente? Tá? E aí começa a gerar um monte de nó, e como a gente estava conversando, Marisa, Janaína estavam em algumas aulas esses dias, parece que nós na PS a gente fica torcendo para que a resposta da paciente seja não, ou pelo menos que ela verbalize um não, para eu não ter que tomar algumas outras medidas. Porque se ela me falar que sim, eu vou ter que fazer um monte de medidas, né? Então, vamos começar com uma coisa. Por exemplo, a ficha de notificação, que é a temida, né? Parece que, nossa, a hora que eu tenho que preencher uma ficha de notificação, meu Deus, o mundo vai cair. Não é função e não sei o quê. Gente, vamos lá. Ficha de notificação de violência é uma ficha que eu não notifico, eu não preencho, por exemplo, só na confirmação. Então, se a mulher falar não, não vai mudar. Você vai preencher a ficha se você suspeitou, tá? Se você pensou em violência, se há alguma queixa inespecífica, se há alguma coisa que passou pela sua cabeça a possibilidade de violência, você vai ter que notificar. Então, ah, mas ela não quer, ela não autorizou a notificação. Gente, isso a gente está falando de notificação SINAM, um dado epidemiológico, tá? Não estamos falando das questões ainda relacionadas a questões legais, boletim de ocorrência. Ainda não chegamos nessa parte, tá bom? Então, aqui, para preenchimento da ficha pensei em violência, há uma possibilidade de violência, vou preencher, tá? Iniciou a investigação ou determinou a possibilidade de violência, o Ministério Público Brasileiro orienta que o próximo passo seja esse aqui, formulário de avaliação de risco, FRIDA, tá? O que é esse formulário? O formulário de avaliação de risco, ele é um formulário, a Marisa já colocou aí no chat, né, o link, ele é um formulário que eu gosto bastante, ele tem muita coisa boa para ser lida nesse documento, além desse questionário, mas ele é um formulário que o Ministério Público orienta que seja preenchido em todo local, não só nos serviços de saúde, que uma mulher relatar violência. Então, se ela relatar violência, por exemplo, no CRAS, tá? Se ela relatar numa consulta psicológica, se ela relatar na delegacia, se ela relatar violência em qualquer lugar, o Ministério Público coloca esse formulário de avaliação de risco. É um formulário simples de ser preenchido. Você vai fazendo as perguntas ali, e a mulher vai respondendo, por exemplo, sim, não, não sabe, não se aplica. E assim que você termina esse formulário vai classificar essa paciente em um risco médio, em um risco grave ou um risco elevado, então, relacionado a essas situações de violência, tá? Então, para que mais um formulário? Para que mais um documento?
Porque eu gosto bastante desse formulário e desse documento, porque de acordo com o risco, ele te diz o que fazer. Então, a gente não fica só na teoria, a gente vai para a prática. Então, ó, se ela tem risco, talvez essa paciente precise de uma medida protetiva de urgência, tá? Talvez essa paciente precise de alguma medida imediata, casando lá com a Lei Maria da Penha. Então, de acordo com a resposta desse formulário, por isso que o Ministério Público orienta a aplicação dele intersetorial, não depende dos serviços da saúde, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Na sequência do formulário, o, é, nesse documento, o Ministério Público coloca, tá, você avaliou o risco, e agora? Faz o que na sequência? Por isso, eu acho um instrumento riquíssimo, tá? Porque ele te diz o que fazer. Precisa de medidas de proteção imediata, e aí ele coloca, segundo a Lei Maria da Penha, quais são as medidas de proteção imediata e como tomar essas medidas, tá? Eu preciso de medida protetiva de urgência, ele coloca a definição segundo a lei e como fazer essas questões serem aí efetivadas. Então, o que eu acho que precisa ficar claro aqui, que nós estamos, eu estou tentando deixar para vocês instrumentos assim sequenciais, tá? Pensei em violência, como abordo? Abordei, a mulher me falou que sim, o que eu faço na sequência? A sequência aqui é o formulário Frida, pelo menos no Brasil, tá? E aí, entendendo que sempre, vou repetir, sempre esses casos precisam ser abordados de um ponto de vista intersetorial, tá? Não dá para um médico ouvir esse relato dentro do consultório e a minha função era ouvir o relato, né? Amenizar a situação, deixar ela tranquila e preencher a ficha de notificação. Não, não dá. Não dá também, gente, pelo menos eu não consigo fazer isso e ficar tranquilo, fazer um encaminhamento para assistência social que ela vai entrar numa fila de 3 meses para ter uma consulta com um apoio da assistência social. Não dá para eu ouvir um relato desse e colocar na fila do psicólogo e na fila do psiquiatra e achar que passei o problema para frente, tá? E aí, por isso que eu acho que o Brasil ainda. Por isso que eu gosto de falar dessa temática, porque eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado nessa temática. A gente tem coisas muito boas escritas, mas na prática, quem já atendeu uma vítima de violência sabe o quão complexo é para que você seja efetivo com aquela paciente, tá? Uma aluna minha, de uma turma, de algumas turmas anteriores desse curso de formação de tutores da Fiocruz, ela me questionou assim: nossa, parece que toda aula de violência a gente acaba falando só da notificação. Parece que é isso que importa para o profissional de saúde, se eu notifico ou se eu não notifico, né? Se eu preencho a ficha ou se eu não preencho a ficha. E aí, eu preciso entender que, gente, a ficha é um detalhe, a ficha é um dado. E eu gosto de usar, eu que estou na gestão, inclusive, né, na gestão municipal e agora assumindo um cargo também na gestão do estado do Paraná, eu gosto de falar que as fichas, elas servem para outra coisa para a PS. Serve para a PS avisar a gestão. Estou com um caso de violência. Faça alguma coisa, gestão, tá? Então, eu acho que a ficha, para além do dado, ela vai para uma corresponsabilização. A APS avisando os gestores: tenho uma violência. O que a gente vai fazer? Essa paciente vai ficar aguardando nas filas de espera, essa paciente vai continuar na casa dela sofrendo os mesmos riscos, com as mesmas situações, com os mesmos enfrentamentos diários, situações que muitas vezes são de extrema complexidade para eu retirar essa paciente. Nós não estamos na pele dela, nós não sabemos para onde ela vai, nós não sabemos a rede de apoio que ela tem. Então, por isso, mais um motivo de eu gostar tanto desse formulário Frida. Porque depois que ele te explica o risco da paciente, o que você faz com ela,
ele diz para os gestores: olha, aqui estão diretrizes para a implementação da avaliação e gestão de risco para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, ele ensina os gestores, as secretarias de saúde, por exemplo, a criarem grupos de trabalho relacionados à violência doméstica e familiar. Então, ele te dá o passo a passo, gente, de como criar um grupo de trabalho, quem tem que estar nesse grupo de trabalho, quais são as ações envolvidas, o que cada um tem que fazer, tá? Então, por exemplo, aí é uma conduta particular. Como eu disse, eu já falei de várias ferramentas aqui para vocês, eu dei vários instrumentos aqui anteriores para vocês, eu uso, tá, os instrumentos, mas eu não consigo, isso é uma conduta minha e de vários profissionais que eu conheço, eu não consigo atender uma paciente dessa e, assim, eu não dar os segmentos de uma maneira imediata para essa paciente. Então, eu vou mandar essa paciente para um serviço social que eu acho que, assim, o apoio da assistência social, o apoio psicológico, o apoio intersetorial e multiprofissional é essencial, mas precisa ser rápido, não dá para ficar em longas filas de espera. Então, por isso, às vezes eu ligo, olha, e o próprio Frida fala isso, ligue, fale com alguém, fale que a paciente está indo, pega o nome da pessoa que você falou e dê para a paciente chegar lá e ter um acolhimento, ela saber quem ela vai procurar. Ela acabou de fazer um relato que vai ter um impacto gigantesco na vida dela, né? Para muito além daquilo que a gente está acostumado ali como profissional de saúde. Às vezes para ela chegar a ponto de fazer esse relato, às vezes N situações passaram há poucos dias, né? Um caso que eu estava auxiliando a equipe a acompanhar, a equipe demorou no seu manejo e aí vieram me relatar assim, a paciente fugiu porque ela está com medo. Mas é claro, gente, tá? Isso é óbvio. Se a gente não tomar outras medidas e eu deixo essa mulher continuamente exposta, é óbvio que alguma coisa ela vai tentar fazer, né? Dentro das limitadas possibilidades que ela tem. Por isso, nós, como profissionais de saúde, temos a oportunidade de pensar nessas situações, identificar essas situações, mas precisamos entender que a rede precisa estar estruturada. Tá? Então não dá para eu vir aqui, eu sou de outro estado, falar, olha, vocês de São Paulo precisam construir a rede assim. Não, é impossível, né? Assim, eu mal consigo construir a rede aqui, né? Temos N dificuldades e a gente fica tentando de acordo com aquilo que a gente tem, mas essa conversa precisa ser uma conversa contínua entre a PS, gestores, secretarias, profissionais, né, os serviços de assistência social, as delegacias de assistência à mulher, por exemplo, tá? Porque aí nós entramos naquelas outras questões. Ah, quando eu atender esse caso, eu preciso notificar, eu preciso fazer essa mulher obrigatoriamente fazer um boletim de ocorrência, eu preciso levar essa mulher para é, para fazer uma denúncia, abrir uma, enfim. Gente, isso tudo é muito complexo para a gente determinar se você vai tomar todas essas condutas ali. O que eu digo para vocês? Primeiro de tudo, respeitem a autonomia dessa paciente, principalmente se você não tem uma rede estruturada, tá? Porque é muito fácil a gente olhar uma legislação e uma coisa fazendo, faça isso, faça esses encaminhamentos e você faz, e essa mulher não tem o suporte adequado. Você está expondo ou talvez ampliando o risco dessa mulher. Tá? O risco de morte para essa mulher. Então, na detecção desses casos, ligue, tome conta. É essa paciente que talvez você vai ter que chamar para muitas consultas até que você consiga todos os desdobramentos que você quer. É essa paciente que você vai ter que fazer o princípio do SUS da equidade valer a pena. É uma paciente que precisa de mais, ela precisa de mais da sua atenção, mais do seu tempo, mais consultas, mais retornos, talvez mais encaminhamentos, mais compartilhamento do cuidado, mais discussão de caso, mais gestão de caso, tá? Então, essa é uma paciente complexa e que, se você não tomar as medidas necessárias,
talvez o desfecho seja bastante desfavorável, né? Seja bem contrário daquilo que a gente deseja para essa paciente. E aí, quase encerrando já, eu digo, a Janaína e a Marisa, que já me escutaram falar bastante sobre isso, sabem que, assim, depois da fala dessa aluna, de que as aulas de violência e as coisas de violência praticamente encerravam na notificação, eu quase não falo mais de notificação, tá? Para quando eu falo de violência. Porque eu acho que a única coisa que a gente precisa saber é assim: a notificação compulsória de violência existe, ela é uma ficha única, violência interpessoal e autoprovocada, né? E é, ela precisa ser preenchida não só na confirmação das situações de violência, também na suspeita. É só isso que a gente precisa saber. A gente não precisa ficar debatendo muito além disso. Ah, eu tenho dúvida em como preencher. Essa ficha é uma ficha complexa, é uma abordagem difícil. Então tá aqui, ó. Esse é um guia, um instrutivo do Ministério da Saúde só sobre o preenchimento dessa ficha, tá? Com dezenas de páginas só ensinando a preencher a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, tá? Mas a única questão que a gente precisa saber é que em casos de violência relatada pela mulher ou quando um profissional de saúde suspeita, eu preciso preencher a ficha de notificação. Fim. Outras medidas, para além disso, eu preciso respeitar a autonomia da mulher, que, segundo os princípios éticos das nossas profissões de saúde, a autonomia do paciente é um princípio absoluto, não é questionável, tá? Então, exceto se há risco iminente de morte, tá? Se há um risco de uma situação de urgência, de uma emergência, se você não tomar outras medidas, quebrar aquele sigilo ou tomar medidas legais, aquela mulher vai morrer agora, aí você tem autoridade e o dever de romper com a autonomia dela. Caso haja esses relatos de a mulher não quer fazer nada, nada entre aspas, né? Mas a mulher não quer tomar outras condutas, ela está se negando a ir para os encaminhamentos. Gente, não é uma situação simples, mas não é uma situação que você vai simplesmente escrever em prontuário. O paciente se nega a segmento e vida que segue. Não. Tá? É uma paciente que você vai trazer de volta, agendar retorno, talvez marcar uma visita, e sempre tendo em mente que a abordagem, então, repetindo e para finalizar, precisa ser intersetorial, precisa ser multidisciplinar, precisa ser com sabedoria, você precisa entender o contexto que você está inserido para entender quais abordagens são possíveis de você fazer. Você precisa entender o contexto daquela mulher, o contexto que ela está inserida, porque senão você vai tirar ela de um contexto e deixar essa mulher sem suporte, sem renda, sem N situações que talvez você não tenha como dar conta, tá? Então, entenda esse contexto e entenda o contexto que você também tem como rede de atenção à saúde no local que você está inserido. Isso é essencial. Esse é o último slide. Eu acho que nós precisamos entender assim que para a mulher nós já temos, eu acho e espero também que isso seja muito bem estabelecido para todos nós, né, que as consequências da violência para a mulher são N, são gigantescas, tá? Em todos os seus aspectos físicos, psicológicos, sociais, financeiros, tá? São muito complexos, mas existem estudos que mostram que essas consequências vão além, né? Principalmente quando elas acontecem, a violência acontece, por exemplo, na gestação, no parto e no puerpério. Existem associações, inclusive com baixo peso ao nascer, prematuridade, tá? Existem relações de pré-natal inadequado, muito bem estabelecidas na literatura por artigos muito bons, muito com evidências muito robustas. Então, precisamos entender que a gestação também é o momento oportuno para tomar os cuidados necessários pela mulher, mas também pelo bebê.
Aqui eu só queria externar mais uma vez meu agradecimento para a Isabel, para a Marisa, para a Janaína, para o pessoal que me fez esse convite. Com certeza foi uma honra, é uma honra gigantesca, né? Poderemos abrir para caso alguém tenha alguma dúvida, enfim. Mas também agradecer a Fiocruz, né, que me permitiu trazer esses slides, alguns dos instrumentos, algumas das temáticas e das abordagens que a gente construiu juntos lá em um grupo de orientadores de aprendizagem. Então, uma parte desse material que eu trouxe para vocês é um material que a gente usa com o Ministério da Saúde mesmo, tá? Através ali da Fiocruz, né, nessa construção desse curso. E aqui estão todas as outras referências que também posso disponibilizar depois via Marisa aí para vocês, né, mandar esses slides aqui, porque como eu disse, aqui tem os links, né, de todas essas ferramentas para clicar, para pesquisar. E eu repito, assim, se vocês forem, de tudo que eu falei, for absorver uma coisa só, absorvam o primeiro link, o formulário Frida ali, aquele PDF, aquele instrumento que a gente não costuma conhecer, porque ele não é só da saúde, né? Então, ele vai além, né? Ele é recomendação do Ministério Público, mas ele tem a formação dos grupos de trabalho, ele tem as condutas que a gente tem que fazer, inclusive as condutas legais, amparadas na lei, tá? Para todas essas questões relacionadas à mulher, tá certo? Então é isso. Devolvo a palavra a vocês e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, né, algum questionamento que queira fazer, fico à disposição. Nossa, obrigado, Eduardo. É, Jana, né, ressaltando a extrema importância da tua fala, as questões, né, de querer passar em frente aí os casos, principalmente aqueles casos que a gente não consegue resolver. Isso não é só na PS, né? A gente encontra também nos outros níveis de atenção, as questões do foco nos dados, né? Por conta das notificações, a Geralda do DRS1 que passa isso na articuladora. E a Janaína coloca outro ponto importante, as questões relacionadas com a empatia, a privacidade dessa mulher, oferecer uma escuta qualificada e um apoio naquele momento. E aí né, só já passando, passo a palavra daqui a pouco para você, Isabel, só para pontuar algumas questões. Isso não é só aqui, eu já falo também em outros níveis de atenção. Violência, ela tem que ser encarada de forma emergencial, como é infarto, como é um choque, um acidente de trânsito. É um momento muito peculiar na vida dessa mulher. É uma questão grave de saúde e a gente tem que encarar desta forma. Então, isso é derrubar, né, paradigmas, né, é mudar a nossa cabeça quadrada para ampliando esse olhar. Aqui no estado de São Paulo, nós temos todos os departamentos regionais de saúde, em composição com os municípios, eles têm esses fóruns de discussão de violência e eles estão encaminhando os planos de violência. Um grupo de violência grande aborda todos os tipos de violência, desde a violência sexual até a violência contra o trabalhador, mas tem um recorte de violência, tanto da mulher como as questões de violência sexual, e esses grupos têm trabalhado na vinculação, na referência contra referência e na intersetorialidade, né? A gente tem trabalhado muito forte com outros setores, né? Desenvolvimento social, promotoria, o Ministério Público, né? A própria Defensoria, a gente tem trabalhado muito junto com eles. Uma outra coisa que eu queria pontuar e que é importante, que quando nós, como profissionais, recebemos ou desconfiamos ou entendemos que aquela mulher ela tem um risco,
essa decisão, né, ela não dá para ser só de uma responsabilidade dentro da unidade. A gente tem que se articular num grupo multidisciplinar, até para aumentar o tipo de apoio que vai se oferecer para essa mulher. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei estadual que oferece o auxílio aluguel para essas mulheres, né? Não vai morar nos jardins, mas já vai dar para pensar, quem sabe posso sair de casa, né? Que são as grandes questões mesmo, são as questões econômicas, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa onde reúne várias questões, saúde, as questões legais e o próprio acolhimento e encaminhamento para locais onde essa mulher pode ficar acolhida, essa mulher e sua família, né? Porque a gente fala da mulher, mas muitas vezes é a mulher e mais 5 filhos. Então, isso precisa ser pensado. Uma outra coisa é olhar para o ACS como um grande articulador de como a gente vai acompanhar essa mulher que a gente tem, que a gente que foi olhado que ela tem um risco, né, de violência, e buscar, eu acho que num primeiro momento, os grupos de apoio às mulheres que eu tenho no meu município. Muitas vezes pode ser que nós da saúde não consigamos eh, fazer com que essa mulher caia na real, olha, né? Porque é muito fácil, né? A gente sabe disso, né? É muito fácil, às vezes, você achar que, é sair de casa, mas às vezes a mulher nem emprego tem. Então, olhar esses grupos de apoio, eu acho que fazer esta intersetorialidade até com a sociedade, para que a gente possa ampliar esse apoio, porque não nem uma nem duas, são várias mulheres que passam por isso e a gente muitas vezes nem desconfia, né? E a gente sempre fala isso. Não é uma questão de raça, não é uma questão de idade, não é uma questão ligada à, à classe social, né? É uma questão, a violência doméstica é uma questão que está inserida em todos os lugares onde você tem a diferença, a mulher, né? Onde você tem o gênero feminino. E aí é o que o Eduardo falou. Às vezes, uma brincadeira do seu parceiro, né? Idiota, né? Vamos dizer, uma brincadeira é uma forma de violência, é um começo de violência, né? Então, eu acho que a gente também, volto a dizer, nós profissionais precisamos sair fora da casinha também, né? O parceiro, a gente tem dados que a maior parte das mulheres que morrem, elas morrem na mão ou pelo mal que os parceiros fazem a elas. Facada de parceiro, tiro de parceiro. Então, precisa prestar atenção, né? E a entrada disso tudo muitas vezes é a APS, né? Porque quando ela entra no pronto-socorro, ela já entra provavelmente já com alguma forma de violência muito clara, principalmente a física, né? Então, é isso o meu recado. Eu vou passar para a doutora Isabel. Doutora Isabel, nossa matriciadora do fórum, a gente sempre agradece aí todo o apoio que ela nos deu, nos dá e nos dará para as suas considerações. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, a gente lê. Se não, pode levantar a mãozinha e a gente dá a palavra aí. Doutora Isabel. Boa tarde, Marisa, Suzete, todas as articuladoras da saúde da mulher. Parabéns, doutor Eduardo, pela explanação e obrigada por estar aqui conosco no nosso terceiro ano do nosso fórum de discussão de temas a respeito de atenção primária e saúde da mulher e acompanhamento. E
no mês de novembro, que nós temos os 21 dias de ativismo, e já estou lembrando do mês de dezembro vermelho, né, Marisa, que nós temos as pacientes aí assistidas nessa rede, que é a rede de atenção às mulheres que vivem e convivem com HIV, e, portanto, a violência, doutor Eduardo, aqui eu fiz várias anotações, né? E você começou uma coisa muito importante, a Marisa trouxe já os dados também no começo da violência, mas a violência, não tenho dúvida, que ela é subnotificada e ela está por trás das nossas moléstias inflamatórias pélvicas agudas de repetição na atenção primária, né? Que muitas vezes nós vamos lá e tratamos 2, 3, 4 vezes a mulher com moléstia inflamatória pélvica aguda e ninguém aborda essa mulher dentro do seu lar com relação a situações de violência. Ela é subnotificada nas infecções sexualmente transmissíveis. Existe, sem dúvida nenhuma, uma questão relacionada a gênero, uma questão relacionada a etno-racial e cultural, infelizmente, que não pode ser, né? Então, existe um recorte nos nossos dados. No nosso último congresso da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, tive a oportunidade de falar sobre mulheres em situação de rua, e aí o nosso anuário, que também vem do NECINAM, traz esse recorte etno-racial, esse recorte de gênero, esse recorte de violência nas mulheres que habitam as ruas. Então, não tenho dúvida, portanto, que a violência ela é subnotificada. Vamos além, hoje estive, por isso que cheguei atrasada, peço desculpas, a nossa posse da professora Rossana Puccinelli, professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que trouxe na sua aula, durante o seu concurso, questões relacionadas à morte materna. E a violência está aí também, na nossa morte materna por infecção, por sangramento. Ela está ali por trás daquele pré-natal tardio, ele está por trás da mortalidade infantil e nossas mulheres que morrem por abortamento inseguro em nosso país, em situações de abortamento inseguro do nosso país. Não tenho dúvida que a violência está por trás da gestação não planejada, tanto mulheres durante a menarquine, quanto, portanto, nossas adolescentes. E por que não dizer os nossos números vergonhosos de gestação, nascidos vivos, que também são subnotificados, nascidos vivos de menores de 14 anos, que, portanto, é um estupro de vulnerável notificado em nosso nascidos vivos. E por que eu falo que é subnotificado? Porque não pega aquela adolescente menor de 14 anos que teve um abortamento espontâneo, que seja espontâneo. Não vamos considerar aí as questões relacionadas às mulheres que buscam o aborto inseguro em situação de insegurança. Ele está, sem dúvida nenhuma, a violência está por trás das nossas questões relacionadas às mulheres com saúde mental e também as questões relacionadas ao uso de drogas. Quantas e quantas adolescentes vítimas de violência que muitas vezes vamos atrás dos nossos anuários de suicídio e violência. Não tenho dúvida, doutor Eduardo, da importância de sua fala hoje e agradeço muitíssimo. E aqui também coloquei, Marisa, nossa sífilis também está aí, que está dentro da infecção sexualmente transmissível. Isabel, só vou pedir para o doutor Eduardo parar de compartilhar a tela, que aí a gente olha todo mundo. Tá. Obrigada, Eduardo. Perdão, Marisa, não tinha visto. E ainda para aproveitar a sua fala, que você colocou o pré-natal. O pré-natal é uma janela de oportunidade. Um dos atributos da atenção primária à saúde é a continuidade nos processos de trabalho.
é a longitudinalidade no cuidado. E o pré-natal é a integralidade do cuidado. E o pré-natal, na rede atual que nós temos, que é fundamental, essa uniformização de redes em processos de trabalho, ela, sem dúvida nenhuma, é uma janela de oportunidade para o diagnóstico, para a verificação, para a notificação da violência, não tenho dúvida. O pré-natal é uma janela de oportunidade para planejamento reprodutivo, para gestação não planejada. É uma janela de oportunidade para prevenção de morte materna, morte infantil. É uma janela de oportunidade para detecção daquela que quase morre. É uma janela de oportunidade para infecção sexualmente transmissível. Uma janela de oportunidade para a coleta de Papa Nicolau, o nosso câncer de colo do útero, que também está aí, a violência. A violência está aí também, nos nossos números de câncer de colo, que estão relacionados também lá na região norte, que estão associados às gestações não planejadas, que estão associadas na nossa gestação na adolescência. Então, lembrando que nos cuidados da saúde da mulher, no estado de São Paulo, já bem antes, né, Marisa, mas também pelo Ministério, aí a fazer um receituáriozinho. A senhora tem direito à vacinação contra o HPV, porque violência e câncer de colo do útero andam juntos. Eles estão ali também. Não tenho dúvida disso. Então, eu gostaria de lembrar, né, que a vacina contra o HPV para mulheres que sofreram violência, né, até os 45 anos. Depois você trouxe os instrumentos norteadores. Os instrumentos, eles são fundamentais, não só para notificação. Eles uniformizam processos de trabalho. Eles permitem diretrizes uniformizadas. Então, eu não tenho dúvida, né, que é fundamental essas questões que você trouxe e gostaria de agradecer imensamente a sua presença. E eu vou ler aqui algumas questões relacionadas para já finalizar a fala, que eu não sei, Marisa, se é até as 12h30, né? Que nós tínhamos, mas A deixa eu só gente ler aqui pode, o que o pessoal colocou, a gente né? pode dar uma esticada, assim. Uma esticada. A Janaína, você já comentou, importante acolher, a não revitimização, a rede de acolhimento e enfrentamento de prevenção, ser bem estabelecida nos municípios, que deverá, portanto, compor sempre essas questões relacionadas à política pública. A política pública, né, Janaína, ela o doutor Eduardo vai, né, comentar, mas eu acho que a política pública, ela faz com que saia ela, sem dúvida nenhuma, ela permite uma normalização, uma continuidade, que não depende da Marisa, não depende da Suzete, da Janaína, nem do Eduardo, né? É por meio da política pública, sim, né? Então, tem essa questão da política pública, que eu acho que a gente pode deixar como uma questão do doutor Eduardo. E aqui, a Geralda, parabéns, doutor Eduardo, pelo conteúdo da aula, competência em sua fala. Fala importantíssima. Eu gostaria, então, a Geralda da DRS1 gostaria que você falasse a respeito das consultas sobre adolescentes entre 12 a 18 anos e relacionar isso com o ECA. Quer comentar essas duas perguntas? Vamos É lá. bom. Isso hoje, o pessoal já estava fazendo essa discussão de novo, em relação a essas questões, o atendimento às meninas menores de 14 anos, sem acompanhamento dos responsáveis. Então, acho que seria muito bom você falar. Uhum, ok. Em relação aos comentários que a doutora Isabel trouxe, concordo que a violência ela está por trás de tudo isso,
doutora, que você colocou, né? Eu tenho certeza, e realmente o que falta para a gente falar assim, certeza absoluta, são os dados mesmo, né? Mas isso, isso para mim é evidente por uma questão de uma simples causa e efeito, né? É uma simples associação que a gente precisa fazer para que a gente chegue a essas conclusões. Né? Então, por isso eu acho importante, assim, quem me conhece no dia a dia sabe que, assim, eu amo falar para os meus alunos, para as equipes que trabalham comigo, a importância dos rastreamentos, né, de várias situações. E por que que... Só que a gente esquece, a gente acha que rastrear situações é pedir exame, né? A gente acha que rastrear situações é você saber a lista lá do que você vai pedir. Não, mas e o rastreamento de saúde mental? E o rastreamento de violência? Se você não questiona, você não vai descobrir. Né? Se você não descobre agora, você não vai chegar a um diagnóstico em tempo oportuno. Né? Então, por isso eu acho importante a implementação desses instrumentos, como você falou, que são definidores, né, são norteadores da rede, a gente fica assim, todo mundo falando a mesma língua, nos mesmos parâmetros, né? Então, isso tudo, em relação, por exemplo, às políticas públicas, eu acho que isso tudo precisa ser muito bem consolidado, escrito, e eu acho que o Estado de São Paulo, né, eu vi aqui os relatos no chat, né, de várias situações complexas, aí o pessoal colocando da questões estruturais. Gente, vocês não imaginam como estão os outros estados. Né? Falei com a Marisa esses dias, quando a gente estava conversando sobre esse nosso momento. Várias das normativas e das coisas que a gente usa são do estado de São Paulo, porque eu vejo que está à frente, né? Está assim, os diálogos, os discursos, a parte escrita já está muito avançada e já está sendo colocado muita coisa em prática. Né? Então, eu acho que o estado de São Paulo está muito à frente dos outros estados. Existe um documento que eu ia trazer aqui, é, nessa apresentação, que inclusive ele é um documento norteador do Ministério Público de São Paulo sobre essa questão da autonomia da mulher e tal. Por que não trouxe? Porque hoje, na verificação ali, esse documento foi tirado do site do Ministério Público. Para evitar problemas, né, eu não sei o motivo de que esse documento sumiu de todos os lugares, não trouxe, mas eu vejo que o Ministério Público de São Paulo ele tem muito amparo no site deles lá, muitas cartilhas normativas e muita coisa muito boa. Né? Então, eu acho que para essas temáticas, elas não podem, temáticas primordiais como essas, não podem ser interrompidas por mudanças políticas, por mudanças de gestão. Né? Precisam ser, assim, continuarem alinhadas, né? Terem as coisas muito bem definidas para a continuidade dessas ações. Né? Eu acho que isso tudo é essencial. Em relação à pergunta da Geralda, uma pergunta polêmica. Então, assim, vamos lá. Eu vou até, enquanto eu vou começar a responder, e eu vou até abrir aqui um documento que eu posso, daí, eu compartilho com vocês também, sobre essas questões relacionadas a adolescentes. Assim, então vamos lá. Eu acho que uma primeira questão, né, isso também sempre gera dúvidas, né, essa questão do pré-natal em pacientes adolescentes, e temos uma situação aí relacionada a 12 anos, 14 anos, sempre essa discussão. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa que a doutora Isabel falou. Gente, menos de 14 anos, né, então vamos dividir nossa fala em menos de 14 e mais de 14, tá? Então, mais de 14 anos, sim, tem direito à consulta sozinho, né? Não precisa, mas é menor de idade. O que a lei fala? Se tem capacidade de entendimento. Então, assim, o que é isso? Não é, por exemplo, um adolescente com retardo mental, né? Não é uma pessoa que está sobre outros riscos não relacionados à idade, apenas ela não tem capacidade de entender aquilo que você vai orientar, aquilo que está acontecendo com ela. Nesses casos, aí, entre 14 e 18, a gente tem aí um grupo um pouquinho mais complexo. Tirando isso, acima de 14 anos, você pode
Você pode atender sozinho, você pode indicar métodos contraceptivos, você pode solicitar teste rápido sem consentimento de ninguém. Tem mais de 14 anos, tem entendimento? Tranquilo, gente. Faça tudo normal. Quer fazer o pré-natal sem acompanhamento? Beleza, tá? O que vocês precisam entender é, se tem menos de 18 anos, né, como essa pessoa vai sobreviver? Depois, qual é o apoio financeiro, o apoio econômico? Então, quando a gente fala de linkar talvez a família, mas sempre com o consentimento, sempre com a conversa da paciente, isso é importante por questões de futuro, por questões de uma rede de apoio que essa paciente adolescente precisa, tá? Então, não porque ela não pode ela pode estar sozinha. Tá tudo certo em relação a isso e a todas as condutas que você precisar tomar. Mas é a importância de criar para essa paciente uma rede de apoio, tanto durante quanto após a gestação. Então, o aproximar da família precisa ser feito de uma maneira muito sábia pelos profissionais de saúde, com assistência social envolvidos, psicologia envolvido, todo mundo envolvido. Minha preocupação é o além, tá? O pós a gestação. E menos de 14 anos. Eu acho que menos de 14 anos, a conversa ela precisa ser um pouquinho diferente. Ah, ela tem direito ao pré-natal sozinha? Eu acho que essa conversa precisa partir de outro ponto. Menos de 14 anos é violência. Ponto final. Tá? Mas é mais consciente. É violência. Tá? E aí, entendam que se é violência, tem direito, inclusive, ao abortamento na nossa legislação. Caso seja vontade, explicado, tudo muito bem esclarecido, claro, né? Mas eu acho que não é nem aí o pré-natal sozinha. Eu preciso entender esse contexto. Foi violência. Vou notificar essa violência e, dentro da legislação, eu entendo quais são as possibilidades de abortamento, e a violência é uma possibilidade de abortamento. Então, essa fala, e não é dever do paciente saber disso. É meu direito, é meu dever como profissional explicar isso para aquela paciente, para aquela família, para aquelas pessoas que eu estou atendendo. Então, para mim, aí houve um desejo de continuar a gravidez. Houve mesmo? Ela está muito bem explicada dos direitos dela? Ela está entendendo quais são as possibilidades? O profissional não puxou nenhum lado, a sardinha para nenhum lado, querendo colocar uma moral, uma outra questão por cima, e não estou falando de convicções de ninguém, gente. Estou falando de riscos para essa paciente, de riscos para essa criança, de todas essas, as duas crianças, né? De todas essas situações, né, envolvidas ali. Então, primeiro, para mim, precisa partir daí. A discussão só vai depois daí. Então, aí depois eu vou ver sobre essas questões de como eu vou fazer o pré-natal. Caso a melhor opção encontrada tenha sido o de segmento dessa gestação, aí a gente discute as outras opções, né? Mas eu acho que a gente demora, né, ofertar e fazer a família entender, né, todas essas questões. Não sei o que a Isabel, Marisa, que se concordam, querem falar algo, eu estou só abrindo o linkzinho aqui. Concordo. Eu acho que o grande avanço que a gente vai ter, volto a dizer, é sair da casinha enquanto profissional de saúde e entender que, por mais que a menina, o menino estejam apaixonados, tenham uma relação, eles não têm perante a lei, né? Não tem condição nenhuma de tomar consciência disso sozinho, né? Então, a gente precisa mudar. Isso, gente, para mim, é uma proteção para essas meninas e para esses meninos, para que eles possam, de certa forma, viver o melhor de suas vidas sem ter uma, uma gestação indesejada ou mesmo uma violência, porque é o que você falou, para nós, eu acho que está muito claro que é violência,
mas às vezes são adolescentes, né? Dois pré-adolescentes, não sei nem que atribui para essa faixa etária, né, Roberta? Mas são duas crianças se amando, tendo relação sexual e que vão ter um problema. Isto nesse caso, e é esse caso que eu acho que suscita aí muita dúvida. Ou mesmo quando a menina tem 14, a Isabel rindo, porque É, não é fácil, né? é, A menina Marisa. tem 14 e o rapaz tem 16, né? O menino tem 16. Se amam. E aí, né? Aí É vem estupro aquelas de vulnerável. questões. Ai, vou Isso. acabar com a vida de um menino de 16 anos porque denunciei ele, porque ele estuprou a menina de 13, 14. Mas são questões que a gente vai ter que botar a cara a tapa, vai ter que discutir com muita força, porque é uma proteção para essas crianças, né? E pior, aqui em São Paulo a gente tem isso, que eu acho que depois a Roberta quer falar, mas as questões de que Eu, assim. O eu, povo da educação não quer falar sobre isso, e é lá que começam as ações de saúde e as ações de promoção e prevenção. Robertinha, você quer é, falar também? Isabel, passar a palavra para você. Não, Rô, pode falar, querida, primeiro. Eu Tá acho bom. assim, Marisa, só para contextualizar, nós tivemos uma. Ela também é advogada e médica, ginecologista, a Lia Costa. Ela veio na Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Ela deu uma plenária só sobre essa temática, trouxe vários casos clínicos. Eu acho que é uma oportunidade para a gente estar trazendo, né? Eu já deixo aí, quando o pessoal quiser, né, essa temática, porque são sempre né, o Estado que solicita para a gente as temáticas, né, Marisa? Mas eu deixo. Eu acho importante colocar a questão, doutor Eduardo, que aqui, como procedimentos ginecológicos, né? Então, a prescrição de métodos e a inserção de alguns métodos que são considerados, né? Aí, procedimentos ambulatoriais, então, tanto a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, quanto a SOGIA, que é a Sociedade da Infância e Adolescente, preconizam que, principalmente para aqueles menores de 14 anos, porém, para todos os adolescentes, tá? Que entram no ECA de 13 a 18 anos, né? Devem, portanto, para aqueles que vão fazer procedimentos, devem se solicitar a ideia do que nós chamamos do responsável legal. Tá? Então, eu vou dar um exemplo muito clássico que a gente faz lá na Unidade Básica de Saúde, que é a inserção do Judicol. E aqui na cidade de São Paulo, a gente tem outros métodos também contraceptivos, que são procedimentos, né? Então, adota-se, portanto, essa ideia, tá? Tanto do termo de consentimento, trazer o responsável legal e, portanto, trabalhar com esta ideia, né? Então, é algo que é, portanto, direcionado, são as diretrizes dessas duas sociedades. Tá? Agora, quando se fala abaixo de 14 anos, não existe assentimento, porque tem o termo de consentimento e o termo de assentimento. Não existe, teoricamente, né? Portanto, teoricamente, no caso que a Marisa colocou, seria um estupro de vulnerável, tá? E aí vem aí a aula da Lia, como que a gente deve lidar, né? E como que a gente deve abordar isso também pensando nas questões jurídicas, né? Mas deixa a Roberta falar e a gente acho que aí a Marisa ou a Suzete quer falar alguma coisa, a Vilma, as articuladoras, alguém? Rô, e a Marisa finaliza. E, doutor Eduardo, eu agradeço
demais a parceria, a oportunidade de estar aqui conosco e que a gente possa trocar mais figurinhas, né, Marisa? Com certeza. Vai ser ótimo. Muito obrigada. Oi, Obrigada, Marisa. Isabel. Obrigada, Isabel. Bom, eu queria parabenizar o Eduardo, né? Como sempre, mais uma explanação excelente, né? Que a gente tem convivido com ele recentemente, conhecido ele. E, assim, estamos encantadas com você, as suas colocações feitas aqui nessa web foram extremamente pertinentes. A minha área, né, criança, então, assim, esse ponto que você traz da criança, da questão da criança que está gerando, né, uma outra criança, eu cuidar e acolher, e não nos isentarmos quanto profissionais da saúde, né? Porque, às vezes, quando a gente vai fazer uma busca, a gente tem isso, a gente percebe que o profissional, ele fica sem, assim, ele não quer entrar nessa discussão se é legal ou não, porque ela quis. Gente, é uma criança, nós temos que acolher, temos que entender mesmo, pegar esta criança, essa adolescente, e entender a situação onde que aquela outra criança está sendo gerada, né? Porque às vezes ela também, além de ser já considerada por lei uma violência, ela pode ter outros tipos de violências, né? E outros acontecendo dentro da sua residência, do local de convivência dela, né? Então, a gente tem que cada vez mais conversar desse assunto, né? É complicadíssimo, mas ele tem que ser encarado, sim, cada vez mais. Eu acredito que assim, o estado de São Paulo ele diminuiu muito o número de gravidez na adolescência, e assim, não é a realidade de outros estados que a gente sabe, eles ainda têm muito, né? Principalmente Norte e Nordeste, gravidez numa faixa etária aí de jovens adolescentes, né, iniciando essa fase da vida, mas ainda a gente precisa muito trabalhar com eles, educá-los, né, trabalhar em parceria com outros órgãos, né, outras esferas de assistências, né, de secretarias, de entidades e organizações sociais, para que isso não ocorra e quebremos esse ciclo, né, de gravidez numa faixa etária onde esses adolescentes teriam um momento, né, de viver um diferencial da vida deles, né? E se a gente não cuidar disso, eles não conseguem evoluir, porque se a gente falar que uma gravidez não vai mudar a vida de um adolescente, tanto mulher como homem, né, e mais da mulher, a gente está errado, porque muda assim, né? Quem é pai e mãe sabe que muda assim, né? Em várias questões. Então, obrigada, Eduardo, por vir aqui falar desse tema que é tão sensível. Parabéns. Pode, Vilma. Então, falando da violência, eu trabalhava em pronto. Dá para ouvir, Má? Tá? Mas acho que a Vilma saiu. Tô sem, é o fone de ouvido. Só para aproveitar, eu tô vendo que tem, né, uma pessoa do Sim Mulher. Você não quer se apresentar rapidinho? Precisa abrir o microfone. Abri. Me ouve? Sim, Então, sim. meu nome é Cíntia de Almeida. Eu Sim Mulher é uma instituição da sociedade civil, uma organização da sociedade civil, que desde 1997 trabalha com mulheres em situação de violência doméstica no município de Sorocaba. 7 anos, portanto, a primeira casa que abriga mulheres e seus filhos em situação de violência doméstica e que também criou o Centro de Reabilitação do Autor da Violência Doméstica em 2014. Em abril deste ano, fez 10 anos, já atendemos mais de 100 mil pessoas na Casa Abrigo e muitos homens que são encaminhados pela vara da violência doméstica
depois que a denúncia é feita na delegacia da mulher, o inquérito policial segue para a vara especializada, que Sorocaba é a primeira cidade do interior de São Paulo a ter a vara especializada, e o judiciário os condena, entre aspas, a frequentarem o centro de reabilitação proposto pelo Conselho Nacional de Justiça do Estado de São Paulo. Com isso, nós percebemos que a reincidência diminuiu muito. Nossa, muito legal, Cíntia. Eu vi que você deixou seu contato na lista de presença e depois a gente vai conversar. Eu agradeço, porque nós recebemos as mães e também temos um telefone de plantão 24 horas, onde as mulheres nos ligam, ou a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, e nos finais de semana a nossa casa é aberta para receber as famílias inteiras. Meninos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, acompanham suas mães nesta casa-abrigo, onde elas são preparadas para seccionar esse ciclo nefasto com cursos de capacitação para ter independência financeira. Cabeleireiro, informática, manicure. Nós temos uma manicure, uma coisa muito exitosa, que já comprou o seu próprio apartamento e seu carro usado, depois que deixou a casa-abrigo. Ganha melhor que qualquer um de nós que trabalhamos para o Estado ou somos voluntários na vida, porque ela foi resiliente. O nome dela é Renascida das Cinzas, né? Então, o nosso trabalho é muito reconhecido no estado todo. Estamos em contato com outros municípios para criar o centro de reabilitação do autor da violência. Obrigada. Perfeito. Parabéns, Cíntia. Bom, gente, nossa hora a Vilma não conseguiu falar. Bom, gente, é assim, eu queria muito agradecer Isabel por todo o apoio, doutor Eduardo, já viu que a Isabel já deu uma chunchada que não será a primeira nem a última vez, né? Ah, E, ótimo. e a gente tem várias coisas aí, eu acho que assim, bom, a gente, como diz Roberta, a gente é sua fã. Então é isso, gente. Eu acho que hoje a gente trouxe aqui as questões relacionadas à violência e de quão importante, como porta de entrada, como suporte, é a nossa atenção primária à saúde e como a gente tem que estar preparado para enfrentar essas questões, tá? Então, agradeço. Nós vamos ficar aí, esse link, ele sobe para a nossa página da CCD, então vai estar à disposição aí de todos os lugares, a gente vai divulgar bastante, que eu acho que é só o começo de uma discussão muito importante, que é a violência e esse enfrentamento em todos a saúde, tá bom? Obrigada, 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 gente. Um beijo Obrigado, para todo Marisa. Obrigado, Isabel. mundo. Pessoal, o convite. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, Eduardo, muito Prazer. obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, doutor Eduardo.